Alô, internautas que acompanham a Rádio Planetário, uma saudação especial. Hoje nós estamos visitando a dona Marister Rota Colete, que está recebendo uma visita na sua casa. A sua irmã, Miriam, irmã, né? Miriam Rota, ela que está residindo em Angola? Sim. Exato, porque eu conversei com a dona Marister sobre uma curiosidade a respeito de como foi a construção do Hospital São Sebastião. E aí a gente vai aproveitar também a visita da irmã Miriam para falar sobre esse assunto. Inicialmente, dona Marister, um prazer estar aqui na sua casa e que a senhora pode nos dar algumas informações aí como surgiu o Hospital de Espumoso. Bom, o seguinte, aconteceu que o hospital era numa casa velha, de madeira, aonde tinha muitas dificuldades para poder atender o pessoal. E o povoado foi crescendo e havia necessidade de uma coisa melhor. Então, veio o Dr. Rui de Porto Alegre para trabalhar aqui e deu a ideia de fazer um hospital. O meu pai, o João Batista, que era um dos líderes aqui da comunidade, convidou mais outras pessoas e resolveram construir o hospital. Aí os sócios proprietários do hospital eram Dr. Rui, o João Batista, o padre Augusto, o seu Hernani Selig e o tio Guilherme. E aí foi que eles começaram a trabalhar e começaram a construir, o meu pai sempre na frente da construção, e eu lembro que eu era pequena, ao meio-dia, nós almoçávamos e o pai vinha colocar água no cal e mexer para que quando chegasse o pessoal para trabalhar, já estava no ponto de fazer a mistura com cimento e aquela coisa. Enquanto o pai fazia isso, eu ficava sentada na pilha de tijolo. Isso eu lembro muito bem, e botava um chapéuzinho, porque era muito quente, e o pai também, ficávamos ali. Aí o pai saía dali e ia trabalhar na loja, porque ele era o gerente da loja Rota, né? E daí foi construído o hospital. Eu lembro pouca coisa de hospital, porque eu era pequena, mas ela me contou. Que ano foi feita a inauguração do hospital, dona Marister? A inauguração, eu não tenho, tu te lembra? Parece-me que foi no dia 8 de dezembro de 1954, né? Antes ainda de Espumoso ser no município. Sim, antes ainda nós pertencíamos, éramos o distrito de Soledade, naquela época ainda. E esteve presente na inauguração, recordo muito bem, o governador do estado, ele que veio descerrar a fita, e foi uma festa muito grande, na verdade quer dizer, toda a comunidade, porque o hospital se criou uma sociedade beneficente, né? Então, todas as pessoas tinham, como a Maristela já falou, né? Esses sócios maioritários, né? Depois todo o povo, e foi colocado na entrada principal aqui do hospital, do lado direito, assim, o nome de todos os sócios do hospital, né? Então, eu me recordo, era pequeno, mas gostava de ver o nome das pessoas que eram, né, que contribuíram ali. E contribuíram. Não existe mais essa lista de nomes. Talvez, pode ser que as irmãs tenham depois, como uma... Isso. Aí depois, com o tempo, né, eles resolveram vender para as irmãs o hospital. As irmãs já estavam aqui, mas vieram com o compromisso de atender apenas, né? Mas aí elas queriam ver se dava certo. E eles também queriam ver se dava certo. Então, eles botaram elas no compromisso. Se elas fossem embora daqui, elas tinham que entregar tudo aí, e daí
isso ali, o hospital e tudo seria entregue para a Mitra lá em Santa Maria, né? Mas deu certo, elas ficaram, daí fizeram a proposta de compra, né? De compra, e eles aceitaram, fizeram uma reunião no salão paroquial lá e convidaram todas as pessoas e todos aplaudiram porque acharam que estava dando certo, elas eram organizadas e o hospital começou a ir para frente, né? Aí tinha o nome, nas escadas, quem subia tinha o nome de todos os que tinham colaborado, né? Porque depois os sócios proprietários abriram o leque, né? Eles não podiam, eles, né? Abriram o leque. O nome de todos que colaboraram. Porque tinha que montar o hospital, camas e... Qual era o prédio em si? Porque a gente sabe que ele foi, ao longo do tempo, ele foi sendo ampliado, né? O que era a estrutura inicial quando foi construído o hospital? Lembra? A estrutura é a mesma. Tinha uma forma de U, mas bem menor. Depois foram aumentando. A estrutura era a mesma, né? E assim, quer dizer, a gente tinha uma alegria, porque viu uma construção grande, até para nós, naquela época, era uma construção grande, né? Aqui para a vila que nós tínhamos, né? Um hospital já assim, com a entrada, a mesma entrada, né? E depois é que se fez uma segunda entrada, e tinha então os quartos. A maioria eram quartos individuais. Só tinha 2 salas, uma em cima e outra embaixo, em que podiam ter 4 camas, que seria uma espécie de uma pequena enfermaria. Não é? E assim, me recordo muito bem que na véspera, a primeira foi assim, todas as esposas dos sócios, que, portanto, como a Maricela já falou, né, se comprometeram a bordar o lençol de cima, assim, das camas, né? O hospital comprou, né? E as mulheres, então, bordavam os lençóis. E à medida que elas acabavam, traziam lá em casa para a mãe guardar. E me recordo que depois, quando foi marcado, a inauguração foi no dia 8 de dezembro, nós começamos a vir arrumar as camas, mas todas as senhoras aqui se solidarizaram e vinham ajudar. E me recordo também, nas vésperas mesmo da inauguração, que viria o governador e que ia ter a bênção do hospital e etc., o pai disse, era quase no final da tarde, assim, vamos verificar se está tudo em ordem, se ficou tudo limpo e etc. E na ala aqui esquerda, assim, quando vimos, alguém esqueceu de fechar uma torneira e já tinha aquela enfermaria que eu disse assim, com tanto assim de água. Então, o pai e eu ficamos varrendo essa água. Primeiro fechamos as torneiras, a torneira, né? E ficamos tirando a água para que todas as pessoas pudessem visitar todo o hospital. E para nós, claro, era uma alegria sem fim, né? De termos esse hospital. Sim. Que podíamos, né, as pessoas, então tinha o hospital, tinha os médicos, né, já tinha... Quais eram os médicos que tinham inicialmente? Era o doutor Rui, e depois o irmão dele, que eu não me recordo. Doutor Osvaldo, doutor Osvaldo, doutor Rui. Era irmão, isso, e o doutor Gerardo Barbosa. Veio, né? Mais tarde. Sim, ele veio bem mais tarde, eu acho que uns 4, 5 anos depois, né? Mas ele ficou aí, né? Ambos ficaram até quase o fim de sua vida, né? O irmão do doutor Rui, ele foi embora porque ele disse que o povoado era pequeno para 2 trabalharem, né? Então ele foi para Concórdia e ficou, daí começou a aumentar, porque o doutor Rui era muito famoso, começou a aumentar o serviço, daí ele chamou o doutor Gerardo. Aí o doutor Gerardo veio para ficar também, né? E assim que foi. Eu lembro o hospital, assim que tu falou da estrutura, até uma parte aqui, até o quarto que meu pai faleceu. Eu me lembro bem disso, né?
Foi uma coisa muito chocante, né? Uma pessoa com 47 anos que tinha dado uma vida por tudo, né? E tanto é que a retribuição foi o Colégio João Batista, deram o nome dele. Ali no hospital, o bloco cirúrgico tem o nome dele. E essa rua aqui tem o nome dele também. Rua João Batista Rota. Rua João Batista Rota. Foi assim... ele ajudou a construir, ele foi um dos idealizadores, né? E acabou sendo atendido, assim como toda a população, todo mundo precisa de um hospital, né, dona Maristel? Todo mundo. E o mais assim, que a gente admira deles, eles se reuniram com os sócios proprietários, né? O pai era o presidente, mas os sócios proprietários, esses 5 sócios proprietários, quando venderam para as irmãs, eles pagaram algumas dívidas que eles tinham, e o que sobrou, eles não ficaram com dinheiro, eles doaram para o Círculo Operário. Os 5 concordaram de dar para uma entidade. Naquela época, o Círculo Operário funcionava bastante, né? Depois, agora voltou novamente, né? E eles deram, todos concordaram com isso, né? De dar para o Círculo Operário esse dinheiro que sobrou. Né? Este ano, o Círculo Operário está completando 80 anos. O Leão 23. Leão 13. Leão 13, isso, Leão 13. Isso. Círculo Operário Espumosense. Isso. Isso eu lembro, e eu procurei saber, fui atrás do histórico e tudo, e eu fiquei sabendo muita coisa através do histórico também, né? Porque eu era pequena, né? Mas muita lembra não da sabia. construção, como é que aconteceu, né? Como? Lembra da construção do hospital, apesar de ser pequena, que foi um passo importante para a nossa comunidade. E daí, como é que eu vou te dizer? Lá, naquela casa de madeira, também viram a necessidade, porque eu caí, quebrei o braço. E fui lá, o enfermeiro era o seu Hernani Kaufmann. O seu Hernani Kaufmann era... Mais ou menos aonde era o hospital, esse de madeira? É o antigo Hotel Corbellini. Era ali. Ali no Corbellini. Era de madeira, né? Era de madeira. Existe uma fotografia desse era hospital. De madeira. Era enfeitado. Sim. Né? E eu quebrei. Daí o seu Hernani era uma pessoa muito capacitada, porque quando ele foi para o quartel, ele trabalhou na enfermaria do quartel. Então ele chegou aqui, ele era quase que um médico, né? Tinha conhecimento. Em conhecimento. Na falta de um médico, ele ajudava. Eu quebrei o braço, ele olhou meu braço e disse, isso não é para mim, tu tens que usar carazinho e engessar, né? Daí começou, né, mais casos e mais isso, mais aquilo, começou a aparecer que tinha que ter um hospital, mas um hospital decente, né? Porque ali era mais um ambulatório com algumas camas, né? Mas era tudo precário, né? Precário, sabe? Naquela época era tudo meio difícil. Daí quando veio, daí a coisa ficou diferente, porque... E os sócios que tinham o nome, no quarto do hospital, tinha uma plaquinha com o nome, né? Doado pela família tal. Doado pela família tal. Né? Todos os 4 tinham uma plaquinha com isso. Mas depois que as irmãs, com o tempo, ficaram, elas mandaram passar tinta ali que tinha, e era dela, não podia fazer o que queria, né? E tiraram as plaquinhas, né? A gente achou que não devia, todo mundo ficou sentido com isso, né? Mas era dela, elas podiam fazer o que elas queriam, né? Isso. Né? Também foi muito interessante porque foi funcionando e as pessoas assim foram aumentando, os doentes assim, e sentiam que era importante também que tivesse irmãs aqui para cuidar do hospital, né? Então, como é que era? Foram ver na região aqui qual era a congregação que poderia aceitar aqui, trabalhar aqui, porque tinha irmãs, já tinha irmãs em Tapera, tinha assim. E as irmãs de Nossa Senhora é que aceitaram vir trabalhar. Elas disseram, nós somos educadoras, mas nós estamos dispostas a
aprender com o povo também aqui a cuidar. E, na verdade, elas se tornaram, vieram 2 irmãs alemãs, ao todo elas vieram em 5, né? 2 que estavam ainda em formação e 2 eram irmãs mesmo, né? Mas elas sempre muito dedicadas, assim, e era quando tinha que resolver qualquer coisa que elas não sabiam bem, elas logo vinham conversar com o meu pai, né? Vinham lá na loja conversar com o pai para ver como é que deveriam agir, como é que deveriam fazer, e foi assim sempre com muito carinho, né? E elas depois eram assim muito carinhosas com o povo, e chegando o Natal, elas ofereciam um bolo, ofereciam para as famílias que mais colaboravam com elas, né? Era, para nós, assim, me recordo quando elas chegaram na nossa casa com um bolo grande, assim, ficamos todas felizes, né? Com certeza, com criança certeza. é sempre assim, né? E foi uma experiência assim bonita. Até mesmo acontecia que muitas vezes uma irmã que a sede era em Passo Fundo e tinha que resolver algumas coisas. E me recordo que ao menos 2 vezes, para não ir 2 irmãs, para as irmãs não fazerem falta aqui no hospital, iam pedir para minha mãe para se eu podia ir junto com a irmã, porque naquela época as irmãs não viajavam sozinhas, né? Sim. Era assim todo aquele rigor. E eu ia então com a irmã Conegundes, ia lá para Passo Fundo, e ela ia lá, resolvia as coisas, depois à tarde nós voltávamos, né? Foi assim, toda essa experiênciazinha nossa, né? As 2 irmãs que começaram aqui no hospital trabalhar... Eram 2, então. Eram a irmã Aguda e a irmã Natália. Eu me lembro muito bem delas, até o porte delas eu me lembro, né? O Colégio São Luís, ele foi construído nessa mesma época? E daí, quando eles foram atrás delas para vir para o hospital, o meu pai já colocou para elas que ele tinha intenção que elas viessem aqui instalar um colégio religioso, que havia necessidade de ter mais um colégio, porque só tinha o Clemente Pereira e não tinha vaga para todo mundo. Às vezes passava da idade e não tinham entrado porque não tinha vaga. Era os meninos, então iam no professor Afonso, e daí as meninas tinham que esperar a chegar, né, a vaga para poder ir para o Clemente Pereira. Daí o meu pai colocou isso para a irmã Irmengarda, que era a chefe delas toda, da congregação, colocou, aí elas disseram que sim. Aí isso que era para aguardar que eles estavam tentando estavam tirando de Soledade o colégio, mas teria que desmanchar o colégio de Soledade para trazer para cá, né? Era um colégio de madeira. Aí meu pai se propôs de arrumar gente para lá, desmanchar e construir o colégio ali. Uhum. Ali, naquela parte de madeira, era um internato. Então, que acabou sendo queimada no incêndio, né? Isso. E daí, ali foi um anexo, quando queimou, foi um anexo do Jardim da Infância, né? Mas ali era de 2 pisos de madeira, mas era 2 pisos. Em cima eram as camas para as internas dormir, vinha gente para os Cassal, de Fontoura Xavier, desses lugares onde os pais queriam que fosse num colégio religioso, vinham interna aqui, de Jacuizinho, tinha 30 internas. Primeiro foi a parte de madeira. A parte de madeira, e quando estava lá, já construíram a parte de alvenaria, que era para salas de aula. E que está ali até hoje, né? Isso. E daí depois, quando começou a diminuir o número de alunos e começou a aumentar as escolas, né? Aqui elas foram embora, porque daí diminuiu muito. E elas não eram muitas irmãs, daí elas foram embora. Mas elas tinham até irmã que dava aula de música, elas eram muito boas. Nós todas estudamos ali até a 4ª série, elas tinham ali, né? Eu daí, até quinto ano. Eu, depois saí daí, eu fui a Carazinho no internato das mesmas irmãs daqui. Até elas tinham internato
E também elas pegavam, para quem queria, nós somos umas, né, que passávamos o dia no colégio. De manhã era aula e de tarde nós descansávamos um pouco, mas não nas camas, né? Em cima da classe, dormíamos um pouco, depois fazíamos a lição e mais um pouco de recreio e à tardinha nós íamos embora. Ali nós íamos. Era o começo da vida escolar, né? É, ali, isso ali. Escolar. Tenho muito boas lembranças das irmãs ali, do bem-querer da família, não sei se porque o pai que fez toda essa coisa, assim, né, de trazer elas, né, e então... Mas faleceu estima. com 47 anos, 47 anos. mas deixou o seu legado, tanto que hoje é o nome de uma escola, né? Sim. Escola João Batista Rota. Dona Maristério, eu quero agradecer, né, as informações, a irmã Miriam também, porque é um pouco da história de Espumoso que precisa ficar registrada. A comunidade, os mais jovens precisam saber todo o trabalho, é tudo tão fácil hoje, né? É bom que se saiba como foi o começo de tudo, o trabalho que foi e o interesse que as pessoas, né, tinham em trabalhar pela comunidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu fiquei muito feliz, mas eu pensei, meu Deus, eu sou tão tímida para falar, como é que eu vou falar? Não sei. Só contar a história que tá bom, Dona Maristério. Irmã Miriam, muito obrigada também. Nós é que agradecemos, foi um prazer receber vocês aqui. Tá? Obrigada, então, assim nós encerramos esta entrevista com a Dona Maristério Rota Colete, com a irmã Miriam Rota, na nossa programação.